Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. A personagem é um ser fictício, expressão que soa como paradoxo. De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não existe? No entanto, a criação literária repousa sobre esse paradoxo. E o problema da verossimilhança no romance depende desta possibilidade de um ser fictício. Isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a concretização deste. Boa noite, eu sou o Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, um programa que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. No decorrer do programa, o músico concertista William Gomes ilustra ao som do violão as temáticas a serem discutidas, fazendo um comentário estético sobre as músicas aqui executadas. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos das 21 às 22 horas, com reprise na terça-feira das 20 às 21 horas. Hoje você acompanha o segundo programa acerca do tema Estética, Arte e Mímese. Essa noite, para expor e responder às questões, estará aqui a professora do curso de Filosofia da Universidade Mackenzie, Graciela Aderi de Codina, doutora em Filosofia pela Unicamp, com ampla atuação em Estética. O que a arte pode dizer da vida? Qual a experiência que temos ao entrar em contato com uma obra de arte? Diante dessas e de outras tantas questões que nos suscita uma obra de arte, é essencial, para compreendermos as questões acerca da arte, o conceito de mimesis. Não devemos entender o conceito de mimesis como simples cópia, mas sim interação das ações humanas em sua essência. A relevância do tema estética e mímese recai sobre os modos atuais dos indivíduos de nossa contemporaneidade perceberem o mundo sociocultural, portanto humano, de uma forma muito distante da que o aproximaria da condição do humano genérico. Abdica-se cada vez mais da condição de sermos seres sensíveis ao mundo, a forma essencial de que nos dotou a natureza e que, como condição do humano genérico, nos afirmam no mundo nossos órgãos sensitivos, olhos e ouvidos, cada vez mais acostumam-se com o horror e a degradação, com o excesso de imagens e a poluição visual da cidade, bem como a banalização das cenas de violência que nos acometem em nossos lares a todo instante pela televisão. Além da poluição sonora do ambiente das fábricas e das ruas com os automóveis e aviões, etc. Para não falar dos outros sentidos, debilidade olfativa em decorrência das chaminés, de todo o monóxido de carbono dos automóveis e queimadas, bem como da debilidade do paladar pelos fast foods e industrialização dos alimentos enlatados e sabores artificiais. Mas não fica fora disso também o toque, o tato, que nas relações humanas se esvai pela falta do abraço, do beijo, do carinho, do constante distanciamento e isolamento dos indivíduos neste modo de produção da vida que privilegia o individualismo e a competitividade ao invés da fraternidade, do amor, da compreensão, da amizade. Recuperar a discussão acerca da arte se faz verdadeiramente relevante e urgente para tornar nosso mundo mais sensível, repleto de sentido e um pouco mais próximo de nossa condição humano-genérica. O problema a ser explorado na noite de hoje é acerca da arte e o que ela representa na vida cotidiana, ou o que ela pode nos dizer sobre o mundo. Por meio do conceito de mimesis, quais as possibilidades de conhecimento que a obra de arte nos apresenta? Já que o artista, por meio da arte, nos apresenta um novo mundo, mundo este,
que, ao ser configurado pelo artista e ao ser representado no mundo, já não nos mostra mais o mundo como ele é, ou como foi, mas o mundo como deveria ser. Ao explorar o conceito de mimesis e problematizá-lo com a vida cotidiana, aproximamos a arte da vida. E no próximo bloco, a professora Graciela Deri de Codina irá expor as suas reflexões sobre o tema proposto. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais e Franco Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Esta noite com a professora do curso de Filosofia da Universidade Mackenzie, Graciela Deri de Codina, que irá expor acerca do tema estética, arte e mímese. Professora, fique à vontade então para a sua exposição. Então, boa noite. Boa né? noite. Eu gostaria de inicialmente esclarecer que essa questão realmente ela é muito ampla, né? E que quando nós nos referimos à estética e, sobretudo, às questões ligadas à arte, né? Porque estética é um termo bem amplo, nós precisamos primeiro tentar compreender três ordens de questões, a meu ver, né? A primeira é que estética vem do grego aesthesis, que significa sensibilidade, ou que nós poderíamos traduzir hoje por percepção. E, nesse sentido, o que nós poderíamos estar, digamos que, compreendendo por estética? Primeiro, a questão do belo, né? E essa é a primeira ordem de questões. O que é o belo? Né? Não parece uma pergunta simples, mas não é, né? No sentido de que, primeiro, nós precisaríamos discutir quais são os critérios
né, que são utilizados não só na estética, mas pelos povos, né, para decidir a respeito do que é belo ou do que é feio, né? E é claro que a segunda ordem de questões teria a ver com a questão do qual é o sentido do velo, ou seja, é uma atividade que tem a ver com o humano, ou em si, ou é uma atividade que tem uma função social, por exemplo, né? Nessa ordem de questões, nós teríamos indefinidamente, né, mais questões para colocar, porque ao longo da história da filosofia nós vemos, né, que a questão estética é interpretada ou em função de sua função, né, quer dizer, como função pedagógica, função social, função política, né, ou como uma necessidade em si do humano, né, do intrinsecamente humano. E nesse sentido, nós poderíamos também abrir todo um leque de outras questões. Existiria a beleza em si? Existe o belo em si? É possível defini-lo, né, independentemente do período histórico, da época a qual nós estamos nos referindo? Enfim. E a terceira ordem de questões tem a ver com o valor que é atribuído ao belo, né? Quer dizer, me parece importante, sobretudo quando nós vamos falar sobre mímese, porque há digamos que, se perguntar sobre o valor e se perguntar sobre os efeitos psicológicos, morais, né? Que toda e qualquer produção estética ou admiração ou contemplação da beleza, né, pode propiciar, né? Então, nesse sentido, seria muito importante se perguntar, né, qual é o valor, né, do belo e em que medida ele contribui para as questões éticas que falam, sobretudo, sobre a questão do bem, né? Nesse sentido, também é importante a gente fazer uma pequena introdução para podermos relacionar a estética, a mímese, a arte e a arte mimética, justamente porque, na antiguidade, esta questão estava relacionada com o valor, né? Sobretudo no Aristóteles, que vai escrever a sua obra A Poética, ou Poiesis, no sentido grego, né? Onde ele vai demonstrar, né? Quer dizer, qual é o valor, qual é o sentido, né, que a arte mimética e a mímese pode adquirir para a questão da cidadania. Mas esta questão, na verdade, ela já começa com Platão, né? E eu não sei se é bom retomar alguns aspectos, e vários aspectos da filosofia platônica, para entender esse conceito de mímese, que é bastante complicado, né? Em primeiro lugar, nós temos, em relação a Platão, alguns problemas quanto ao próprio sentido e ao próprio valor que ele dá às artes e à arte mimética especificamente. No livro 10 da República, né, ele expulsa todos os poetas da cidade, né, e ele argumenta e fundamenta essa sua atitude em função do péssimo exemplo moral que as narrativas clássicas, né, o que essas narrativas clássicas imitam? Imitam homens em ação, homens com sentimentos extremamente, muitas vezes, baixos, né? Por exemplo, as narrativas homéricas, né? A imitação, nesse sentido, se dá por homens que estão combatendo, né, entre si pelo poder, pela ambição. Eles também, né, muitas vezes sentem todos essas emoções, né, que os gregos
sobretudo esses filósofos consideravam partes das paixões, né? A ira, o ódio, a raiva, né? Então, inclusive não só nas personagens das narrativas, mas nos deuses que intervinham nessas narrativas, que imitavam de alguma maneira a semelhança com a vida, né? Então, nesse sentido, o Platão vai considerar essas narrativas extremamente nefastas para a educação. E como a tradição, né, educacional da Grécia nesse período era uma educação baseada nessas narrativas clássicas, né, ele vai dizer que, na verdade, esses imitadores, né, de uma realidade, entre aspas, tudo isso entre aspas, porque o conceito de real já é problemático, né, como é que esta realidade, na verdade, não era algo a ser exemplo para as crianças, né? As crianças precisariam de exemplos mais edificantes, mais ligados à virtude. Mas aí nós temos um problema, porque na mesma República, Platão vai considerar, no livro 3, a música e a poesia, né, como extremamente relevantes para a educação. Né? Então, nós vamos ter que separar a arte mimética, uma mímese, digamos, ligada a uma realidade, né, sensível, e uma outra mímese, né, que, na verdade, ela está mais ligada ao que o Platão considera a verdadeira realidade, que é o mundo das ideias. Nesse sentido, a música, a poesia, enfim, elas estariam ligadas a um outro mundo, um mundo que é diferente do mundo sensível e que onde, digamos, as ideias são perfeitas, e onde estariam a própria ideia de beleza, e a qual nós chegaríamos, né, por meio do amor e da beleza sensível, que aos poucos poderia estar se lembrando, né, da própria ideia de beleza, que estaria no mundo das ideias e que lhe conduziria ao bem, né? Na verdade, né, no Fedro, Platão descreve este movimento, que é, na verdade, a meu ver, uma das mais belas narrativas e um dos mais belos diálogos, né, da história da filosofia. O Platão diz que nós, antes de sermos esse corpo que nós somos, né, nós fomos alma, e que, quando éramos alma, nós estávamos no céu das ideias, né, passeando, né, nos alimentando de um alimento divino, né, junto com os deuses, e, enfim, num ambiente extremamente bonito, né. Quando nós incorporamos num corpo, né, nós esquecemos dessa experiência, e ela só é possível de ser retomada na vida normal quando nos apaixonamos, né? Quando nos apaixonamos, nós vemos no outro uma beleza que independe dos padrões de beleza, é óbvio, né, normais. Mas nós conseguiríamos, através dessa elevação, lembrar da beleza verdadeira, ou seja, da experiência que nós tivemos lá no céu das ideias. E a primeira questão que ele coloca, o primeiro argumento, é que a beleza é a única ideia que pode se ver. E, portanto, nos lembrando, através do olhar do amado, né, da beleza que é esta ideia que com todo o seu esplendor se vê nesse céu, e que nos conduz à lembrança das outras ideias. Por isso, os apaixonados só teriam, né, duas saídas: ou elas se entregam ao Eros, né, e permanecem como quadrúpedes, diz o Platão, ou eles vão se lembrando das outras ideias, e através do amor vai se desenvolvendo na filosofia, né? Os amantes
precisam escolher entre essas duas, né, esses dois caminhos. Todo esse desvio, né, é para mostrar que Platão, na verdade, não despreza, né, todo e qualquer tipo de beleza, e que a beleza que ele considera, digamos, ligada a uma educação edificante, estaria na música e na poesia, que dariam ao homem um equilíbrio para conseguir, aos poucos, né, ir se elevando e chegar na ideia, né, porque nós temos que a beleza maior estaria realmente no mundo das ideias, e não poderia ser no mundo sensível. Agora, o que isto tem a ver com a questão da imitação? Né? Porque, na verdade, para o Platão, sempre o que se imita pode ser ligado ao sensível, e aí não tem, aparência, não é a verdadeira realidade, e, portanto, a mímese, né, como ele diz na República, não seria, né, de fato, algo relevante, né? Daí que esses poetas, né, que contam sentimentos e narram sentimentos baixos, não têm a menor função educativa. Ao mesmo tempo, você tem que todo o desenvolvimento da harmonia, né, na música, do ritmo, que é possível, inclusive na poesia lírica, né, desenvolver todo um equilíbrio, né, que nos conduza a ultrapassar as paixões, né, essas paixões no sentido grego mesmo, né. Então, essas são as artes que seriam, digamos, a imitação da verdadeira realidade ou da ideia. Bom, no caso do Aristóteles, nós temos, né, um outro pressuposto, né? E aí nós precisamos passar para um outro tipo de consideração mimética, né? O que também, ou seja, nós temos que ver quais são, digamos, as semelhanças e as diferenças entre os dois. Para Aristóteles, né, a mímese, ela não seria de um mundo fora do mundo real. Na verdade, o que a arte imita seria a realidade, né? Claro que ainda muito complicado, né, e muito mais complexo do que eu posso explicar em poucos minutos. Mas, segundo Aristóteles, no trecho que restou da Poética, a imitação, né, ela se dá, sobretudo na parte que restou também, onde ele fala da tragédia, né, ela se dá pela imitação dos homens sem ação, né? E os homens sem ação, eles podem ter duas espécies de caráter, né? O virtuoso e o viciado, o vicioso, né? O vicioso, ele é mais ligado a um gênero cômico, que seria a própria comédia, que infelizmente não restou, né, da obra de Aristóteles, e os homens virtuosos, que estariam, né, sendo imitados pela tragédia, né? E aí a imitação, ela é uma forma de elevação, porque ela provocaria, e nesse sentido, como no Platão, quer dizer, uma forma de elevação moral, inclusive, né, porque ao despertar sentimentos excessivos, né, a respeito dos sentimentos humanos, ele vai conseguir, toda a experiência estética da tragédia vai conseguir purificar, né, as emoções, que é o que pode ser traduzido por catarse, né, vai provocar uma catarse, e aí, nesta possibilidade desta trama da tragédia ser real, vai provocar o terror, né, e a piedade por essa personagem, né, que está passando por algo que também nós poderíamos passar. Então, a imitação requer uma certa verossimilhança com a realidade, né? Ou seja, a imitação, ela requer, né, uma certa possibilidade de que isto seja real, justamente para poder
provocar o excesso de sentimentos, né? E purificar esses sentimentos através da verossimilhança que aquele que assiste à tragédia possa, de fato, sentir, né, o terror de isto poder acontecer com ele e, ao mesmo tempo, né, a piedade, porque isto acontece com tal personagem. Então, isto provocaria, segundo Aristóteles, um equilíbrio, porque depois do excesso, né, o homem prudente começa a pensar, começa a elaborar esta experiência estética e ele vai conseguir atingir o equilíbrio da prudência, né, que é a virtude por excelência, né, que é aquilo que nós precisamos, né? Então, a atividade estética, por imitação, por verossimilhança, ela provocaria a possibilidade de deliberar melhor, né, quer dizer, ele propiciaria o homem prudente a partir da deliberação moral, né? E, nesse sentido, ela constituiria um exemplo. Ok, professor, obrigado pela sua exposição. É uma pena termos que ir aos nossos comerciais. E no próximo bloco, continuamos com a professora Graciela Deri de Codina, respondendo algumas questões sobre as ideias expostas por ela neste segundo bloco. Filosofia no Cotidiano volta já, não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro bloco, continuamos com a professora da Universidade Mackenzie, Graciela Deri de Codina, agora respondendo a algumas questões acerca dos problemas por ela levantado. Bom, professora, a primeira questão que eu vou estar fazendo para a senhora gira em torno se há aí entre a poética, né, a poiesis, e a estética, se a senhora vê uma diferença, como cada uma pode trabalhar em seu campo, ou se elas em algum momento acabam se unindo, enfim, como é que funciona essa questão? Porque o Aristóteles tem o tratado, né, a poética, que é utilizado, enfim, até hoje, e tem também muitos pensadores, um deles o Louis de Paraison, né, que ele vê a estética como uma reflexão mesmo sobre as obras filosóficas, né? E a poética já para ele seria um
uma forma, o formato do qual o artista, ao criar, ele tem uma poética, uma forma de criação que ele daria o nome de poética. Como a senhora vê essa questão? Então, na verdade, para o Aristóteles, né, para o mundo antigo em geral, né, poiesis, né, é criar, né? Tanto criar no sentido de dar forma, né, e de produzir algo novo, né? Então, tanto é assim que, por exemplo, no Platão, o próprio demiurgo que é o Deus, entre aspas, muito mal traduzido, mas enfim, né, o próprio demiurgo teria feito um ato poético ao transformar o caos nessa ordem que é o mundo, né? Então, nesse sentido, poiesis tem a ver com criação. E, na verdade, estética, ela se liga como tal, como um estudo da área da filosofia, que tem a ver com a investigação sobre o belo, ou, né, e mais especificamente o que depois vai se chamar de filosofia da arte, ela, na verdade, a estética vem do grego aesthesis, e significa sensibilidade. Portanto, uma coisa é a poiesis, que é a criação, né? E a estética, que é uma reflexão sobre essa poiesis, né? Na verdade, nesse sentido, inclusive a estética só surge como rama, como disciplina, né, no século XVIII, né? Quem vai iniciar é um filósofo chamado Baumgarten, né? E que vai, né, realmente começar a utilizar, né, a estética como uma área, né, que pensa o belo e as produções sobre o belo. Então, nesse sentido, são duas questões, na verdade, uma engloba a outra, né? Mas a estética é sempre reflexão sobre poiesis. Né? Ah, ok. Excelente. E, professora, a senhora está colocando aí a questão sobre a percepção, a estética ser a percepção, e a estética está ligada a isso. Está me ocorrendo aqui uma passagem do Marx, no Manuscritos Econômicos e Filosóficos, onde ele vai tratar um pouco da questão fenomenológica, que também é abordada por Hegel, e dali acho que ele parte a discussão dele. E ele vai trazer um pouco para essa questão da maneira histórica como os homens percebem o mundo. E aí, numa passagem, ele vai falar, até num determinado trecho, ele fala especificamente do paladar, mas num outro momento ele diz sobre a questão do olho ter se tornado um olho humano e tal, né? Nessa passagem ele diz o seguinte: a formação dos 5 sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até aqui. O sentido constrangido, a carência prática rude, também tem apenas um sentido tacanho. Para o homem faminto não existe a forma humana da comida, mas somente a sua existência abstrata como alimento. Poderia ela justamente existir muito bem na forma mais rudimentar, e não há como dizer em que esta atividade de se alimentar se distingue da atividade animal de alimentar-se. O homem carente, cheio de preocupações, não tem nenhum sentido para o mais belo espetáculo. O comerciante de minerais vê apenas o valor mercantil, mas não a beleza e a natureza peculiar do mineral. Ele não tem sentido mineralógico. Portanto, a objetivação da essência humana, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, é necessária tanto para fazer humanos os sentidos do homem, quanto para criar sentido humano correspondente à riqueza interior do ser humano e natural. Como é que a senhora trabalha isso com Aristóteles, ou com essa relação com a percepção? Essa sua questão é complexa, né? Porque nós podemos ter, como eu disse no começo da minha exposição, né? Nós podemos ter duas
duas posições a respeito do sentido da arte, né? Uma é mais platônica, digamos, né? De que o belo seria independentemente do tempo, né? A ideia de beleza ela estaria, digamos que pairando no céu eternamente sem nenhuma relação com o sensível, né? E nós poderíamos também ter uma visão que começa realmente, que quem vai, a meu ver, desenvolver mais é o Hegel, que é uma visão histórica, quer dizer, o estético ou a arte, ela é a expressão dos povos e, portanto, ela não é algo que paira acima, mas que é a expressão de cada época, em cada momento, né, o seu espírito, quer dizer, o espírito da época ou o ser, né, do seu momento histórico vai ser expresso nas suas obras de arte. Nesse sentido, é claro que o Marx ele vai fazer obviamente uma crítica metafísica a partir do materialismo, e ele não poderia deixar de ver, né, a questão estética dentro da questão material. Obviamente, então o estético ele não poderia deixar de ser histórico, evidentemente, e muitas vezes até a expressão dessa superestrutura ideal, né, que esconde até a verdadeira realidade da exploração do humano, que no fundo é isso que você estava na sua citação tentando colocar, né? Eu diria que nesse sentido, acho que também se cometem muitos equívocos em relação ao Marx, né? Porque ele era um pensador extremamente sensível às questões estéticas. Uhum. E, inclusive, ele cita... Fez, inclusive, curso de arte. De arte, sim, sim. Ele, você vê como ele cita, ele tem um conhecimento da história da arte, né? E, enfim. Então, eu penso que, hegelianamente falando, não pode se separar, né? Isso o Marx acho que ele assumiria, né? A questão histórica da questão estética, ou seja, não existe o belo ideal, existe o belo produzido por cada momento histórico. E ele, na verdade, ele estaria mais, digamos que, num segundo plano, no sentido de que a primeira preocupação do Marx seria realmente, né, a questão da exploração, do trabalhador, enfim, quer dizer, a produção material da existência, né? Então, nesse sentido, eu acho que o belo, na verdade, como expressão de uma superestrutura, ele pode até ser muitas vezes ideológico, e eu acho que é aí que abre outras questões, né? Porque nesse sentido mais próximo do Aristóteles, né? Justamente porque é a expressão de uma realidade que pode também, né, ser extremamente nefasta, como exemplo, por exemplo, função pedagógica, função, digamos que aí teríamos que estar pensando questões bem mais complexas, né? Porque se você traz, como você quis fazer há pouco, para hoje, né? Quer dizer, nós sabemos que a televisão, por exemplo, ela tem muita violência, né? Seria o caso de pensar em expulsar, né, todas essas pessoas, como Platão fez ou não, né? E dizer, bom, então, o que é esse real imitado, né? Esse real esconde ou não esconde a verdadeira realidade? Eu acho que aí que nós entraríamos em uma problemática, né, interminável, claro, na verdade. Né? Nesse sentido, eu acho, não sei se eu respondi. Não, eu acho que sim, acho que foi. Ok. Bom, professora, a senhora citou tanto falando do Aristóteles como do Platão, de uma certa função educativa, né? Eu gostaria que a senhora aprofundasse um pouco mais, tanto se pudesse, inclusive do Aristóteles, que do Platão parece que ficou bem claro, mas do Aristóteles, como é que funcionaria essa função educativa? A senhora acabou de citar, tem função pedagógica, como é que funciona? Na linhagem marxista tem o Beckett, né? Que via ali que o teatro dele seria o teatro perfeito, que ia formar ali os operários para a revolução, tudo. Será que é realmente essa a função da arte, essa função educativa da arte? Essa questão que eu provoco aí. Então,
Na verdade, essa questão hoje é complicadíssima, né? Porque entra também numa questão ética, né? Claro, claro. É difícil, em poucos minutos, falar sobre isso, porque, na verdade, se nós pensarmos em termos culturais, né, dentro do contexto grego, né, a função que poderia adquirir através do Aristóteles, né, sobretudo a de preparar o bom cidadão, desenvolver a prudência, né, que seria, digamos, a virtude necessária para deliberar eticamente, né, a relação entre o belo e o bem, né, que é tão característico destas filosofias, tanto a platônica quanto a aristotélica, né, então essa relação belo e bem, ela tinha um sentido dentro daquele contexto. Eu penso que essa relação hoje ela se torna muito mais complexa na medida em que nós não temos uma discussão ética, ou seja, o que é o bem, né? Primeiro, essas questões que eu tinha na minha exposição colocado, né? Assim como nós podemos nos perguntar hoje, o que é o belo, né? Nós podemos nos perguntar o que é o bem. Então, em que sentido, né? Nós poderíamos estar discutindo, né, o valor pedagógico, né? Agora, eu penso que tem um outro filósofo do qual a gente não falou, né, e que pode nos ajudar muito, que é o Schiller, né, do século XVIII, que tem um livro chamado Cartas sobre Educação Estética da Humanidade, né, que eu penso ser extremamente relevante para essa questão da educação. E eu acho que ele é mais pertinente até do que os gregos, porque ele começa justamente esse livro falando da nossa fragmentação, de como o mundo moderno fragmentou o humano, né, como a razão e a sensibilidade se separaram. Nós estamos no século XVIII, portanto, mais próximo, né? E como razão e sensibilidade se separaram. E, nesse sentido, a união passa por uma educação do sentir, como ele diz, né? Quer dizer, não só racional, também não só imediato, sensível, como ele chama de impulso vital. Não é só o lado material, né? o mais ligado à necessidade, mas o lado racional. E entre os dois, o que ele chama de impulso lúdico, que é justamente essa capacidade, né, de unir esses dois universos, né? Então, nesse sentido, eu penso que quando o Schiller fala em educar o sentir, né, quer dizer, essa seria uma questão que hoje nós poderíamos estar nos colocando, não para um determinado bem ou para uma determinada virtude, mas porque os artistas, eles, ao terem mundos diferentes, eles nos ensinam a pluralidade. Não o bem em si, porque esse bem é inefável, mas porque, reconhecendo mundos diferentes, nós podemos, inclusive, pensar outros mundos além do nosso. Então, o ensino ético, digamos, poderia estar nesse caminho, né? Quer dizer, de uma sensibilização para o diverso, para o múltiplo, para o que pode não ser nós, né? E, nesse sentido, eu considero, sim, que há uma função pedagógica, né? Não é uma função pedagógica no sentido clássico. Sim. Não é um doutrinamento, não é um dogma, não é, mas é uma abertura. Uma abertura, correto. Bem, professora, o Machado de Assis, numa crônica, ele coloca da seguinte maneira, né? De todas as coisas humanas, dizia alguém com outro sentido por diverso objeto, a única que tem o seu fim em si mesma é a arte. A senhora acredita que a arte tem um fim em si mesma? Então, eu não sei, Graciela, né? Mas eu penso que sim, no sentido de que a modernidade filosófica, ela, a partir de Kant, sobretudo, né, é que toda função, né, ela é considerada, digamos, a partir do Kant, há uma ruptura com essa concepção
da arte como função, né? Então, nós temos uma nova estética, uma nova concepção que desliga todo o prazer, a fruição, enfim, ao interesse, né, a função social, política, pedagógica, seja qual for, né, e que dá um valor ao estético propriamente dito em si. Ou seja, que eu penso que o Kant, nesse sentido, e o Schiller também, sem dúvida nenhuma, eles veem o próprio sentido do estético, né, como uma harmonização das faculdades, quer dizer, como algo que nos torna mais humanos, justamente porque desenvolvemos faculdades que estão em nós, como a imaginação, como a criação, enfim, todas essas faculdades harmonizadas, como a sensibilidade, a razão, enfim, elas constituiriam o humano em si. Então, por isso mesmo que a atividade estética ela se legitimaria por si mesma, né? Quer dizer, toda a estética moderna vai a partir deste pressuposto, né? Não tem interesse, não tem função, não tem, ela se legitima em si, justamente porque é a nossa humanidade que vai se manifestar, né? Na expressão, né? E nesse sentido, claro, é a única que tem sentido por si mesma. Professor, eu estou perguntando isso porque tem alguns autores hoje que colocam, sobretudo alguns que seguem a linha do culturalismo, né? Em que a representação, o mundo é representação em si, né? E o mundo e a representação existe por ela própria, como um sentido até de certa maneira autônomo, né? E como é que fica para a senhora essa relação? A senhora acho que já colocou, de certa forma, indiretamente já colocou isso, mas gostaria que a senhora tocasse mais um pouquinho nisso. Quer dizer, como de repente podemos fazer essa distinção na vida prática, no ato da contemplação, e tal, como a gente pode fazer essa distinção entre essa relação de compreensões, uma que prime a representação pela representação, né, da arte ou de qualquer outra coisa no mundo posto, e da representação como forma de aproximação ao humano genérico? Então, se nós pensarmos hegelianamente, a representação pela representação já é uma forma de dizer o momento, de dizer o ser do espírito do mundo numa determinada época. Então, na verdade, quando você pensa em movimentos como arte pela arte, ou como que é muito da modernidade, né? A Bienal do Vazio, do né? Vazio, por exemplo, né? Então, quer dizer, da desrepresentação. Quando você pensa todas essas digamos, esses conceitos contemporâneos, eles também estão expressando um modo de ser contemporâneo que tem a ver com a nossa, digamos que a expressão de um mundo que realmente é problemático. Portanto, a representação também se torna problemática na medida em que nós não conseguimos nos representar de uma maneira única ou de uma maneira, digamos que unificada ou total. Né? Então, há digamos, uma desrepresentação nessa fragmentação que se apresenta, ou nesse vazio que se apresenta como, digamos que o estético em si. Né? Nesse sentido, nada mais é do que uma expressão histórica também, de um claro. Momento em que o sentir e o pensar são problemáticos, né? Eles não estão claros, eles não podem ser dogmáticos, não o são, e expressam diversidade mesmo. Bem, professora, então temos que terminar o nosso programa e gostaria de agradecer a senhora e já convidá-la para discussões futuras. Muito obrigada, eu que agradeço, né? Espero
novos convites. Serão feitos. E professora, como é hábito do programa, no final nós sempre trazemos aqui o William, que é o nosso músico de plantão, nosso professor, grande concertista, violonista, o William Gomes. Ele faz sempre comentários estéticos sobre as músicas que ele escolhe para executar nas entradas e nas saídas. Então, professor William, fica à vontade para a sua explicação. Hoje executei uma importante obra original para violão intitulada Choro da Saudade, de Agustín Barrios. Barrios é uma referência na música violonística, que conseguiu superar os obstáculos e deixar uma marca indelével na história do violão, da música e de seu país. Nascido em 1885 no Paraguai, que acabara de ser destruído covardemente pela guerra contra a Tríplice Aliança, no qual o Brasil foi um dos responsáveis pelos dramas humanos ali engendrados, onde a cultura foi dissolvida e a prática da música erudita quase não existia, ele conseguiu, com um talento excepcional, tornar-se um dos compositores mais significativos da história deste instrumento e um violonista de técnica incrível. Vocês devem estar se perguntando por que um paraguaio teria composto um choro, que é um estilo de música tipicamente brasileira. Sabe-se que Barrios conheceu Villa-Lobos e se encontrou com os chorões cariocas que estavam no auge na popularidade da década de 1910. E chegou a conhecer João Pernambuco, outro grande mestre, e dizer que ninguém improvisava como ele. Depois de um retorno decepcionante ao Paraguai, Barrios decidiu retornar ao Brasil, cenário de seus maiores êxitos, e aqui residiu até 1932. Foi um período que marcou época na história do violão, durante o qual Barrios compôs grande parte de suas melhores obras, inclusive essa que toquei. Em termos estéticos, o choro costuma ter 3 partes, que seguem a forma rondó. Sempre se volta à primeira parte depois de passar por cada uma. Essa é uma forma musical advinda do período clássico. Bem, espero que tenha agradado os ouvidos de todos e recomendo fortemente para que ouçam este ícone do violão, Agustín Barrios. Estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da professora do curso de Filosofia da Universidade Mackenzie, Graciela Deri de Codina, doutora em Filosofia pela Unicamp e também estudiosa aqui da obra de Marcel Proust, que em breve estará aqui falando com a gente. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou pela TV Cantareira. Visite o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e continue nos enviando críticas, sugestões e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer aos colaboradores deste programa, a DAF Soluções Digitais e a Frank Bachó Móveis. Boa noite e até o próximo domingo. Na próxima semana, daremos uma pausa no ciclo de Estética, Arte e Mímese para refletirmos sobre o Natal. Preparamos um programa especial sobre o tema com a presença do padre Júlio Lancelotti, formado em Pedagogia, Teologia, e doutor honoris causa pela PUC de São Paulo e também diretor da Casa Vida 1 e 2. Não perca! Lembramos que você pode assistir ao programa Filosofia no Cotidiano também pelo portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido no canal 12. O endereço é www.tvcantareira.com.br. Boa noite e até o próximo domingo.